O capítulo 1171 de One Piece vem repleto de revelações e momentos cruciais, seja para o desenvolvimento de um personagem ou para a história como um todo. Eiichiro Oda traz respostas que precisavam muito ser ditas e finalmente cria um caminho concreto para o fim de Imu, através da revelação de sua fraqueza. Loki fez o soberano desse mundo tremer. O quão absurdamente poderoso é Shanks para ter detido esse gigante, ou tudo não passa de um plano? O que significa Elbaf ser um D e como isso pode nos revelar um evento de 3.000 anos atrás? Curiosamente, tudo explica por que Imu não retornou a Elbaf. Outros pontos que também se destacam nesse capítulo são a importância ímpar de Scopper Gaban para a conclusão do arco e o caminho claro que o autor vem traçando para o despertar do Haki do Conquistador de Sanji. Nem adianta, tá ficando difícil negar, então embarca logo com quem acredita e vem ser feliz. Por fim, você entendeu o poder do Ragnir, capaz de invocar raios e gelo e o que mais? O que é isso? Pois é, a habilidade desse esquilo martelo lendário, maravilhoso e incrível pode ser muito mais poderosa do que a gente imagina. E eu vou te explicar o porquê. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 1171 de One Piece, que eu devo dizer, tá? Sem competição, o melhor desse ano, de longe, disparado. Não tem nem como comparar, eu diria, né? E é o seguinte, te peço encarecidamente aquele like, também para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E é isso, vamos que eu tô com saudade aqui também de trazer review para vocês. Muita pausa aí nesse final de ano e agora a gente volta com tudo e vamos nessa. Bem, o capítulo começa no cenário de destruição em meio ao castelo Auruste. Scopper Gaban se mostra preocupado com o poder que Harold demonstrava, como se aquele gigante fosse capaz de destruir um mundo, mas o que o parou é algo que surpreende ainda mais o braço esquerdo de Roger. Ele não consegue acreditar que o tesouro de Elbaf seja tão poderoso. E isso é muito relevante, porque o Scopper Gaban é um cara que já enfrentou tudo nesse mundo, conhece a verdadeira história do século perdido, navegou por todos esses mares com Gold Roger. Então esse reconhecimento denota a monstruosidade que era o Harold controlado pelo Imu e, mais pertinente, o poder absurdo da fruta do Loki. É certamente algo que contribui para a percepção do Príncipe de Elbaf como se não o personagem mais forte de One Piece no momento, excluindo Imu-sama, né, que inclusive teme enfrentar o gigante. Ou seja, a moral do homem está correspondendo ali à sua altura. E também é muito bizarro a gente pensar que nem mesmo Imu-sama sabia qual era esse tesouro nacional de Elbaf, mas aparentemente Rox de Shebeck sabia o que era a fruta e desejava que Harold a comesse. Então é possível, né, e claro, se torna evidente na verdade, que o próprio clã Dave D tem informações da história desse mundo que nem mesmo Imu-sama possui. E tudo isso levanta uma questão muito relevante: o quão absurdamente monstruoso é o Shanks nos dias de hoje. Ele capturou o Loki há 6 anos atrás e através desse feito conquistou o título de Yonkou, mas o Loki fala que o Ruivo é um covarde e tudo mais, não sei o que, como se talvez a resolução dessa captura não tenha se resumido a um combate direto. Ao mesmo tempo, a gente está falando do Shanks, e não dá para duvidar de nenhum feito que parte dele. Mas pode ser que tenha algo a mais aí, né? Meio mal contado, e o cenário se torna ainda mais nebuloso quando a gente vê que o Ruivo e o Príncipe dos Gigantes estão reunidos nesse ambiente sem conflito, envoltos em uma conversa e também em um momento de muita vulnerabilidade para os dois personagens. Essa questão da força tão absurda do Loki também se conecta a algo muito importante relacionado ao final do capítulo. Então tenha isso em mente que a gente já vai voltar nesse ponto. Mas a gente deixa para analisar isso mais à frente porque a continuação dessa conversa é muito valiosa. O Yaru comenta que não sabia exatamente o poder da fruta lendária, mas reconhece.
Só de pensar no que poderia ter acontecido se o Loki não tivesse aqui hoje me dá arrepios. Esse também é um ponto que demanda atenção, porque se a relação do Loki e do Shanks está nebulosa, os acontecimentos entre o príncipe e o gigante ancião é um reino de névoa ali, né, como se fosse Niflheim. De imediato, o Yaru mostra gratidão pela presença do Loki no local e reconhece ele como um verdadeiro salvador de Elbaf. Isso é fato, mas não muito tempo depois, o ancião desaprova as ações do Loki como se ele tivesse feito o que fez por razões egoístas, como fica evidente nessa fala no capítulo 1132. Eu acredito que os motivos para o Loki matar seu pai foram tentar imitar os passos de Nika. Só que esse velho estava lá. Ele viu tudo com os próprios olhos e foi o próprio que demandou o assassinato do rei, devido à condição, né? E a resposta para tudo isso vem através desse capítulo. E não, aparentemente não foi por essa espadada aí que ele tomou na cabeça, deixando ele gagar e logo a sua versão dos fatos se embaralhou na sua mente perfurada. É duro, mas tudo aponta para um acordo que ele e o príncipe tiveram que fazer para jogar toda a culpa no Loki e deixar ele lidar com essa carga sozinho para manter a imagem benevolente do rei Harald sem sujar sua fama com seu lado literalmente demoníaco. Essa ideia é reforçada com uma sequência mais à frente do capítulo, em uma conversa entre eles, onde o Yaru questiona o Loki dizendo que o desejo do Harald era que todos soubessem o que de fato aconteceu naquele dia, até como uma forma, né, de proteger o seu filho Loki e o colocar como um herói, mas o próprio príncipe reconhece que essa possibilidade não existe. Destruir a imagem do Harald é destruir a esperança de Elbaf, é destruir sua mudança e o seu novo caminho. E tem mais, o Loki não quer ser rei e nem vai ser. Então o Yaru comenta que ele vai ser incriminado por todo esse caos e o príncipe domina no peito a responsabilidade, dizendo que nada disso é novidade para ele. Então o que vai acontecer entre Loki, Harald e Yaru é um caso combinado. E o Loki mais uma vez tendo que carregar o peso do mundo nas costas. O Hairudin no fim do capítulo vai até dizer, né, finalmente entendi porque Yaru-sama interrompeu sua execução e continuou a protegê-lo. Então o Yaru estava tomando conta do Loki de alguma forma, mas também conservando a imagem do Harald. Tudo que ele falava contra o Loki era para preservar o bem maior para Elbaf ou o que ambos acreditavam. E o mais bizarro disso tudo é o fardo absurdamente colossal que o príncipe teve que carregar durante tantos e tantos anos. Eu não queria que tudo o que o velho representava fosse completamente negado. Mesmo assim, será que eu deveria ter contado para o país inteiro? O Loki fez isso por amor ao seu pai e também pelo bem do país. Retomamos ao início do capítulo e esse assunto sobre o destino de Elbaf relembra o Shanks de uma conversa com Harald falando sobre o amanhecer da Terra dos Gigantes chegar quando ele se juntar aos Cavaleiros de Deus. Lê do engano, né? Na real, se não fosse pelo Loki, a maior noite da história do país recairia hoje sobre sua terra. Então, se nesse momento o sol brilha na região, é sim graças àquele que se auto-intitula Deus Sol. Só que o importante aqui é que o termo amanhecer não é usado à toa, né? Os gigantes, tal como os Homem-Peixe, os Minks, os humanos como o clã Kozuki, também aguardam e tomam atitudes em prol do amanhecer de um novo mundo. E isso vai ter um peso muito maior quando Imu proferir palavras sobre Elbaf e revelar um segredo devastador, destruidor e para o próprio soberano, desesperador. Em contrapartida ao pensamento ingênuo e corajoso do Harald, que vai sim gerar frutos, o Ruivo também se lembra das palavras maliciosas e covardes de seu pai. Ô filhão, se há algo que você deseja, basta dizer. Meu pobre filho, você deve ter vivido uma vida horrível até agora. As pessoas comuns nem sequer são humanas. Esqueça esse mundo inferior. Aqui é o Garlin tentando ser um paizão, né? Mas sendo um grandessíssimo otário. A gente sabe que ele considera os humanos pior do que lixo e tem síndrome de Deus, mas já demonstrou e agora reforça que tem um verdadeiro apreço por sua linhagem. Afinal de contas, Shanks e Shamrock são o seu legado. Olha a carinha de gente boa do Garlin aí, cara. E essa frase, mostrando a verdadeira face dos dragões celestiais,
sangue que corre nas veias do Shanks é o que faz o garoto sentir a dor em seu braço esquerdo, marcado pelo abismo. Esse é um sofrimento devido ao desgosto profundo que ele sente pela marca que carrega. O que ela significa é o completo oposto da índole do Shanks e também o que ele prega. Então deve ser muito difícil mesmo carregar um símbolo como esse e não sofrer sentindo uma raiva imensa do Imu e também dos Tenryubitos. Porque eles são os babacas e também os responsáveis pela morte do Harold, que o próprio Shanks, benevolente, tá se culpando, achando que isso só aconteceu porque ele chegou atrasado, mas era praticamente inevitável. Inclusive, é muito difícil, mesmo que chegando mais cedo, o Harold fosse dar ouvidos ao Ruivo e mudar completamente seus planos. Inclusive, essa é a primeira vez que a gente vê o Shanks, abalado mentalmente dessa maneira, já na sua fase adulta. Então parece que esse momento foi determinante pro personagem, e as palavras que vão ser proferidas pelo Gaban em direção a ele, para ele, vão ter um propósito fundamental nessa mudança, que vai trazer mais plenitude pro personagem, mais paciência, mais calma. E claro, muito interessante a gente notar que esse sentimento do Shanks de amaldiçoar o próprio nascimento, o local do nascimento, de onde ele vem, é muito parecido com o que o Ace sentia, mas sem ter conhecido o Roger. E o Roger, no caso, é também o pai do Shanks. Muito maior do que o berço que a gente nasce, é a vida que você escolhe viver. É essa decisão que define quem é você. E vou falar, talvez muita gente não perceba ou não dê valor ao peso dessa sequência de painéis, e eu achei ela linda demais. Me tocou o cocorô, cara. O Shanks sofre ao rememorar as palavras do seu pai biológico, então o Gaban o acolhe e o abraça como um verdadeiro familiar faria. E de fato, é isso que ele é pro Ruivo. Ele viu o garoto crescer, acompanhou sua jornada, e é importante ele estar ali para abraçar o Shanks e o livrar de um peso que não lhe pertence em um momento de fragilidade. Ele tá em um estado de aflição, angústia, sentindo uma dor e provocando outras em si próprio através dos seus pensamentos. E as palavras do Gaban buscam alívio em forma de projeção. Você definitivamente tem um propósito. Toda vida, Shanks, tem um significado, e no caso do Ruivo, isso parece ainda mais especial. A tripulação do Roger acreditava que ele era a criança do destino, como mencionado no capítulo 1152, então é importante que ele mantenha a calma, tenha paciência e encontre o foco para realizar o seu propósito. E do seu tormento, desaguamos na tristeza de Loki. Esses 3 painéis são uma martelada no estômago. O peso dessa cena é inexplicável depois de tudo que o Loki passou e, pior ainda, a projeção do que vai passar. O herói de todo esse povo sendo crucificado pelo mesmo como seu pior inimigo, como o algoz do maior rei que já existiu nessas terras, mesmo esse rei sendo seu próprio pai que pediu para que ele o matasse em prol do país. Então esse é o resultado de amar sua nação até o fim. É simplesmente cruel demais. E de fato é cruel demais. Durante os próximos 14 anos, o Loki vai sofrer muito na mão da nação que seu pai amou, sem ele, sem sua mãe, sem o apoio de seu irmão, cujo qual deveria ter a pedido do próprio rei. Vai passar anos acorrentados e durante todo esse tempo vai ter a desconfiança dos gigantes sendo legitimada pela única testemunha e maior figura de autoridade do país. Tudo como parte de um plano para preservar aqueles que o sentenciam. A fama do Loki é uma tragédia por si só, construída desde o seu nascimento. Absolutamente bizarro, tá? É muito sofrimento acumulado. É uma situação feita para deixar qualquer um maluco, surtado, neurótico, desconfiado do planeta inteiro. Inclusive da própria percepção de realidade, porque é muita porrada atrás de porrada, toda hora acontecendo. Quando tá pior, pode piorar ainda. É duro demais, e como tudo isso se desenvolve, eu não canso e não cansarei de falar que personagem brilhante é Príncipe Loki de Elbaf.
Lá em Whole Cake Island a gente teve Charlotte Katakuri, e em Wano o Kozuki Oden, Egghead, um trabalho absolutamente magnífico em cima de Bartolomeu Kuma. E agora, em Elbaf, Oda faz questão de trazer um personagem que não deve nada a ninguém. Todo esse cenário, as lágrimas dele, a despedida completamente dolorosa, o que restou de seu pai devido à força do seu golpe. Desde o ataque, o choro pesado, o corpo obliterado diante de si. Em todas as esferas possíveis, a luta e a resolução da batalha entre Loki e Harold se traduz no mais puro impacto. E antes da conclusão dessa parte, acho também que vale mencionar que é bonito, né, o gesto do Loki de, depois de estraçalhar o corpo do seu pai, cobrir o que restou dele com o seu casaco. E a sutileza desse momento está em notar que o único elemento visual do vestuário atual do Loki que não replica o de Shebeck é justamente a capa, a mesma que foi entregue e permaneceu com seu pai. Salão do Trono Vazio, Terra Sagrada de Marejoa. Imu se reúne com os Gorosei ofegante, afetado mentalmente e fisicamente pela morte de Harold. E isso aqui é talvez o momento mais determinante do capítulo, porque é importantíssimo Oda ter dado essa consequência para os poderes de Imu. Até agora ele se apresentava como alguém indestrutível, mas parece que ao conceber a imortalidade para alguém, ele está criando um fragmento de si, né? Um fragmento da sua própria alma, como você preferir chamar, e transferindo para outra pessoa. Uma vibe meio parecida ali com o Voldemort e suas Horcrux. Isso também justifica a sua reação no final do arco de Egghead. Todo mundo achou que ele estava se cagando nas calças e tremendo por ter sentido o Haki de Joy Boy lá de Marejoa, como se só a lembrança o magoasse e machucasse, mas na real ele estava sendo fisicamente afetado por esse Haki através do dano direto que os Gorosei estavam sofrendo desse poder. Então parece que se alguém marcado pelo nível 2 ou 3 do abismo está sofrendo ou morrendo, o Imu vai sentir uma interferência no seu corpo principal. Eu acho que no caso de Jay Garcia ele simplesmente tomou de volta o que era seu, mas no sucedido com o Harold foi realmente uma parte dele sendo obliterada, destruída, como se um fragmento da imortalidade tivesse sido estraçalhado e nunca mais pudesse voltar. Ou seja, esse é um momento super, hiper, mega importante para One Piece, porque é a primeira vez que a gente vê uma fraqueza no Imu a ser explorada, e talvez esse seja o caminho que leve à sua queda. Os pactos têm um preço para o soberano e isso é a chave para derrotá-lo. Provavelmente tem que fazer um caminho clássico dos jogos até o Final Boss, né? Derrotar todos os outros chefes, no caso os Cavaleiros Sagrados, até chegar em Imu. É possível que com a morte de todos que ostentam o pacto, o Rei do Mundo passe a ser vulnerável, perca sua imortalidade. Agora imagina se mesmo sem o braço, o efeito do pacto funciona parcialmente no Shanks e ele tem que se sacrificar para matar Imu. Eu ia achar uma bosta. Prefiro ver ele matando o Garlin. E como se só esse mero detalhe, que pode entregar a maior vulnerabilidade de Imu-sama, já não fosse super relevante, o Oda segue com uma sequência de diálogos que entrega muito sobre o funcionamento dos poderes dele e traz uma justificativa essencial pro arco de Elbaf, que sem isso, se não tivesse, eu ia ficar meio decepcionado e era algo que precisava ser feito. Um guerreiro da raça dos gigantes ancestrais. Uma raridade nesse mundo, eu lhe concedi um poder ainda maior e um corpo imortal. A essa altura, ele não passava de um monstro. E até ele foi morto? Por quem? O que poderia haver em Elbaf? Imu brada em meio a arfadas. Marcus Mars quer mostrar serviço e clamar a ideia de enviar Cavaleiros de Deus a uma missão em Elbaf, visando aproveitar o abismo que o Harold deixou e tal, mas a sua sugestão é interrompida prontamente por Imu-sama. Chega, isso só levará à morte de mais cavaleiros. Mesmo para Mu, esses pactos têm um preço. Ele tá ofegando nesse momento. Ele tá ofegando porque ele perdeu o Harold. Então imagina 3 cavaleiros sagrados morrendo ao mesmo tempo. 4, 5, 6, 7, 8.
Esse é o caminho para a vitória contra Imu. This is the way, como diria meu amigo Mandalorian. E algo super importante para a conjuntura de Elbaf. Esse momento é a chave para a gente entender por que Imu-sama só voltou ao país depois de tantos e tantos anos. Eu vi muita gente questionando, eu mesmo estava questionando inclusive, por que ele não orquestrou uma invasão logo na sequência do atentado contra o Harold, porque faria sentido enviar mais Cavaleiros de Deus para lá, para a região, e dominá-la logo e pronto. Mas ele estava com medo. Ele estava com medo dessa coisa que matou Harold em Elbaf, que ele próprio não sabia dizer o que era e causou um verdadeiro impacto em sua estrutura. O Harold era, cara, sem sombra de dúvidas, o Cavaleiro de Deus mais poderoso que Imu-sama tinha sob o seu comando, mas até ele foi morto. Por quem? O que poderia haver em Elbaf? Se ele enviasse os seus cavaleiros para lá, era vala, as baixas seriam inevitáveis, e isso não só pela vida deles, mas sim pela sua, visto que ele paga um preço com a própria alma, provavelmente, pela derrota de cada Cavaleiro de Deus. É capaz que ele só tenha tomado real conhecimento de que o Loki foi o responsável por aqueles eventos há relativo pouco tempo, o que também explicaria por que só agora o Shamrock chegou lá para convidá-lo a se tornar um Cavaleiro de Deus. E vocês entendem o patamar que isso coloca o Loki? O Imu chamou Kaido, Big Mom, Barba Branca, Roger, Garp e Shebeck de cascas vazias, mas teme o príncipe dos gigantes. A conclusão sobre isso é você que tem que tirar. Imu segue no monólogo e diz que o Harold era um caso raro de sua espécie porque engoliu seu orgulho em uma tentativa de se conectar com os outros países e raças. Mérito da Ida, tá? Se depender de mim, ninguém vai esquecer nunca dela. Imu segue mencionando que Elbaf é a terra dos guerreiros, que essa é a sua essência, mas concluiu que de fato a terra sagrada e esse país nunca deveriam coexistir, algo que parece ter mudado porque agora ele já está querendo meter mão ali em Elbaf de novo. E o motivo para isso é: a história nunca mente. Não esqueçam, Elbaf é D. Ou Elbaf é do D, né? Elbaf é dos Ds. E esse momento me pegou desprevenido, porque é uma afirmação muito forte que eu interpreto de duas maneiras. A primeira é que assim como os Minks, como os Homem-Peixe, como os humanos do clã Kozuki, Elbaf era fechadona com Joy Boy, apesar da Ripley comentar que em sua história eles nunca se aliaram a outras raças. Então se fosse para ser aliado de Joy Boy, cara, são 3, 4 gerações para trás dos gigantes, era para eles saberem. E isso levanta uma possibilidade interessante. É possível que os D venham até do primeiro mundo do universo de One Piece, tendo origem não em Joy Boy, mas sim lá na época de Nika, o que justificaria ainda melhor porque o Elbaf ser um D. Inclusive, para contribuir mais com essa ideia de Elbaf ter sido aliado dos D milênios no passado, mais próximo da época de Nika do que Joy Boy, a gente pode ir ao capítulo 1144, onde a Ripley apresenta pra gente essa instalação científica de tecnologia altamente avançada, porém ancestral, que a própria Vegapunk Lilith estima ser algo de pelo menos 3.000 anos, ou seja, uma relíquia do passado que não parece ter necessariamente sua origem em Elbaf, mas que foi preservada por muito tempo dentro da região. E o outro ponto é: algumas famílias reais de One Piece têm um sobrenome oculto, tá? E eu não tô falando dos Nefertari, por exemplo, que carregam um D ali escondido. Eu tô mais me referindo a clãs como o do Rei Netuno, por exemplo, o da Rebeca, que simplesmente não tem sobrenome, como parece ser o caso de Elbaf. A gente não sabe o nome completo do Harold, do Loki e nem do Hairudin, apesar de ser bastardo. Mas é possível que seus sobrenomes contenham um D, algo que inclusive há a possibilidade deles nem próprios saberem que tinham, porque foi um nome que se perdeu ao longo dos séculos e séculos e até milênios de história desse país, se a gente pensar desde a época de Nika. Então o meu pensamento aqui é que essa linhagem dos gigantes ancestrais do Harold, né, no caso, são da família D, o que consequentemente coloca o Loki como um D para alegria de muitos, e o Hairudin também como um D para decepção de vários. Mas esse gigante aí, cara, ainda vai provar o seu valor.
E claro, a gente nunca pode esquecer a frase do Corazon: os D são os inimigos naturais dos deuses. Então, para Imu, que se sente o deus supremo desse mundo, realmente deve ser muito avessa a ideia de se juntar a Elbaf. Mas agora, né, viu que tá meio turbulento ali, que dá para aproveitar, e ter o exército gigante do seu lado parece bem favorável. Mas foi muito bom ver que esse evento teve um impacto real no Imu, né, tanto físico quanto mental, que fez ele se afastar um pouco dessa ideia. Até porque se Elbaf é D e os D são os inimigos naturais dos deuses, cara, realmente, a Terra Sagrada e Elbaf não são feitas ali pra coexistir e nem se aliar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, essa frase do Imu aqui é muito bem colocada. Quando alguém diz que a história nunca mente, mas precisa apagá-la pra existir, é porque a verdade é exatamente o que mais o ameaça. E por isso, um século inteiro, Imu apagou. De volta ao castelo de Aurust, somos apresentados a um cenário interessante. Há mais testemunhas do incidente do que imaginávamos. Loki então decide ir para o mar como Rox de Shebeck, seu grande ídolo, acompanhado desses soldados gigantes, e usar o seu poder para vingar o Harald. E é bem legal que esses guardas tenham mostrado lealdade ao príncipe depois de testemunhar o que ele fez por Elbaf. A maior parte desse diálogo a gente já cobriu no início do review, mas o ponto que vale levantar é que o Loki não quer ser rei, não acha que a verdade desse dia precise ser contada para o povo e parte para o mar em busca de vingança. Afinal, com seu novo poder, é possível que ele consiga realizar esse desejo. Curiosamente, anos mais tarde, ele vai ser impedido por esse mesmo garoto que nessa ocasião preferiu ficar em silêncio. Cara, me pega muito essa ideia. Eu sei que o Shanks é um monstro, mas a monstruosidade que se apresenta ao Loki parece alguém que não seria derrotado em combate por ninguém desse universo além de Imu-sama. Então eu fico me perguntando, será que não tá rolando alguma espécie de teatrinho? Será que não tá rolando ali também algum plano oculto e não falado, apenas acordado, como foi, por exemplo, com o Yaru? Muito bizarro, mas mais uma vez, no que diz respeito a feitos, não dá para duvidar do Shanks. E tem um detalhe aqui que é absolutamente insano, porque se a gente voltar para o capítulo 41 de One Piece, a gente percebe que existe um paralelo aqui muito poderoso com o que aconteceu na Vila Syrup, um paralelo entre o Loki e o Usopp. O Usopp, nesse momento, faz exatamente como o Príncipe dos Gigantes. Ele pede para que nada seja contado. Ele pede para o que aconteceu naquele dia seja mantido em segredo, porque no fim das contas, ele já tinha falado mentiras demais. Então quem iria acreditar em alguém como ele? Pois é, e agora, mais de 1100 capítulos depois, a gente tem o mesmo sendo dito pelo Loki. E então, depois de quase 7 meses e 20 capítulos, o flashback, que só durou 3 minutos, termina aqui. E eu vou falar pra vocês, foi só quando eu vi o Luffy que eu percebi como eu tava com saudade do Chapéu de Palha. A galera de Elbaf, mas principalmente os piratas Rocks liderados por Shebeck, mostraram que One Piece consegue se sustentar ao longo de vários e vários meses, mesmo sem seus protagonistas. Bom, Hunter x Hunter também tá aí, né? A história então retorna ao presente com as palavras de Loki concluindo o flashback. Entendeu agora porque eu nunca quis me lembrar de algo assim? E essa é uma frase que faz alusão direta ao que ele diz logo antes de iniciar o flashback no capítulo 1152. Eu não quero lembrar. Aquele foi um dia horrível. Depois de ouvir o que aconteceu, Hyruddin diz que eles compartilham o mesmo sentimento sobre os desejos do pai e, finalmente, o pedido feito por Harold no capítulo 1166 é realizado. Os irmãos estão unidos novamente depois de tantos e tantos anos. Hyruddin se desculpa a Loki e o liberta de suas algemas. A sensação de liberdade parece nova aos punhos do príncipe.
Luffy, o deus da libertação, fica muito feliz pelo Loki estar livre e quando tudo parece resolvido, um Draugr colossal, um dos pesadelos que Killingham manifestou, inclusive, cara, que habilidade quebradíssima essa dele, olha o tamanho desse bicho, mano. O Draugr simplesmente cai no submundo. Loki diz a Hairudin e aos outros para subirem primeiro, já que ele pode voar até lá, provavelmente devido à sua fruta, né? Congela a tela, um adendo importante em relação à tradução dessa parte. Um tradutor que eu confio muito traduziu ela como eu trago para vocês, mas eu infelizmente ainda não tive acesso ao original em japonês para confirmar como tá essa parte e checar com o cara que eu mais confio de todos. Tem gente colocando como eu vou voar, eu vou voando, ou eu vou em seguida, eu já tô indo. Minha sugestão é aparecer na live de domingo que a gente vai comentar sobre isso mais profundamente, baseado na tradução oficial, mas por agora seguimos a especulação levando em consideração a palavra voar. O fato dele confirmar que voa justifica porque lá no capítulo 1152 ele cai do céu indo para o castelo Aurust, mesmo vindo do submundo. Então, enquanto a galera vai subindo na gôndola, barco, elevador, todos os tripulantes dos novos piratas guerreiros gigantes se desculpam ao Loki por pensar que ele havia matado Harold, mas que os outros crimes que ele cometeu não seriam apagados. O príncipe manda eles calarem a boca e que não precisa desse tipo de palavras, assim como ele já disse que não precisava das palavras da Ida, né, Loki? Só que ele carregou uma culpa que nunca foi dele para proteger todos os outros. E agora, pela primeira vez, alguém tenta tirar esse peso de seus ombros. Esse pedido de desculpa é um abraço, é o início de um laço que vai durar por décadas e, se tudo der certo, séculos. Então ele não precisa mais aguentar tudo sozinho. Esses aí são seus novos companheiros para uma nova vida que se inicia agora. Sim, fiquei feliz pelo meu mano Loki porque esse momento é o início da mudança da sua fama, o início da mudança da sua imagem. É o momento que ele está começando ali a se sentir mais pertencente ao lugar que de fato ele nasceu. Então é um abraço e ele precisa sim se sentir incluído, né, nesse país que ele tanto fez e nada recebeu em troca, além de dor, sofrimento, angústia e tudo de ruim. Chopper ajuda o Gaban, que está muito preocupado com o Kron, e então Sanji carrega a lenda viva nos braços e usa o Skywalk enquanto Chopper em seu ombro pede para ele ficar o mais firme possível ali para evitar que a saúde do Gaban seja prejudicada. A questão é, a gente lembra o que aconteceu com o último cidadão que foi carregado e levado pelo Sanji nos braços, né? Então, F no chat, está morto Chopper Gaban. Brincadeiras à parte, né, a real é que o fato dele estar indo junto apresenta alguns fatores muito legais para o desfecho de Elbaf. A geração passada é a melhor que existe para ensinar aqui. Rayleigh, Hyogoro e agora Gaban. A chave para vencer os Cavaleiros de Deus é o Haki do Rei. Então, além do Loki já ter experiência por ter derrotado um, o Gaban vem como um tutor para direcionar os Mugiwaras à vitória. E aqui tem um detalhe forte demais. No capítulo 1152, ele diz que o Zoro tem o Haki do Rei e dá uma lição de moral no espadachim sobre o uso do Haki. E logo na sequência, Oda faz questão de ocultar a resposta que ele dá ao Sanji para a pergunta se ele também tem o Haki do Rei, indicando com esse silêncio que tem alguma coisa especial para acontecer com o cozinheiro, tá? Como se ele tivesse o potencial para despertar essa habilidade, mas ainda tivesse bloqueado, né? Não tivesse destravado essa técnica ainda. Eu acho, tá, que o Sanji vai despertar o Haki do Rei, e eu também acho que o caminho para ele despertar o Haoshoku vai ter muito a ver com esse conceito de amor que ele menciona em Egghead e que o Gaban reforça em Elbaf. Então, o fato dele estar levando o Gaban não é mera coincidência. Ele certamente vai ser um instrutor de Haki para os Chapéus de Palha e, quiçá, o caminho para o Sanji despertar o Haki do Rei, até por ele ser um paralelo direto do cozinheiro no bando do Roger. A todos vocês que duvidavam e ainda duvidam, continuem duvidando. O homem tá cozinhando. Loki tá feliz pela liberdade obtida e salta para atacar o Draugr. Luffy tá empolgado para vê-lo em ação e tá até no ombro do gigante, que resolve mostrar a força absurda do Ragnir.
Ele atinge o Draugr com seu martelo, congelando o adversário, que deve ter para lá dos 200 metros de altura, em um mísero segundo. Eu acharia maravilhoso que no próximo capítulo abrisse com ele simplesmente sendo arrebentado pelo peso do martelo e virando 1 milhão de minúsculos fragmentos de gelo. É o combo de congelamento com o impacto destrutivo do Ragnir e seria absolutamente sensacional. Imagina tendo de mim, mano, bagulho congelando, vindo um martelão estralando, pá, simplesmente cinema. Pelo menos na minha cabeça. Luffy fica chocado com o poder de Loki, apesar dele não ter mostrado tanto assim, né? Eu acho que é surpreendente, mas pra surpreender de fato o Luffy, sei lá, eu consigo imaginar, tá, o próximo capítulo abrindo até com uma fala do Luffy. Quê? É só isso que você consegue fazer? E vou te falar, vendo o Loki pulando assim também, gigantesco, eu comecei a imaginar e tem essa imagem na cabeça, tá? Que isso vai acontecer quando o Luffy se transformar na quinta marcha e ó, evoluir, né? Se desenvolver, se transformar para chegar na mesma altura que o Loki. E aí vão ter dois gigantes de, cara, 60 e poucos, 70 metros, um do lado do outro, um sendo o Deus Sol, o outro sendo o Deus Sol, um com a Akuma no Mi, Hito no Mi, Deus Líquido absurda, e o outro com a Akuma no Mi. Irmão, que loucura total. Isso é One Piece bom demais. Mas vamos lá, levando em conta que o título desse capítulo é Ragnir, e o Loki deixa claro que vai mostrar a habilidade do Ragnir, eu acho justo dar mérito ao esquilo por esse golpe. E assim, vale notar que ele até agora tem o poder de gerar raios e gelo, parece até que a arma tem controle sobre diversos elementos e se for isso, pelo amor de Deus, que pequena apelação. E ó, eu não duvido que ele possa usar, por exemplo, um ataque chamado Muspelheim e simplesmente conjurar o fogo, porque esse é o reino de fogo da mitologia nórdica. Então usou o Niflheim, cara, é um poder ali de gelo. Muspelheim é um poder de fogo e por aí vai. Ou a habilidade especial do Ragnir é atacar no ponto fraco do adversário, usar um elemento também vantajoso contra ele. Quando o Loki deu a porrada na Yggdrasil, raios, que são a fraqueza da árvore, explodiram da arma. Quando ele atacou o Harald, não dá para definir exatamente o elemento no martelo, além do excesso de haki do rei, mas o que foi colocado ali foi o suficiente para derrotar o que, por lógica, deveria ser iderrotável. E agora, com um golpe de gelo, ele inibe completamente o Draugr de lutar. Então esse é um pensamento mais ousado, torna o Ragnir muito mais apelão, mas eu achei que é uma ideia dinâmica e divertida de compartilhar, né? Vai que o Oda opta por algo assim. A gente tá falando do Loki, olha a percepção de poder dele pelo Gaban. É uma loucura, então... Mano, junta ele com o Ratatoskira ali, o martelo dele. É isso que a gente viu muito brevemente no flashback. Um ser capaz de derrotar o Harald bufado com os poderes de Mu. Outro ponto legal do ataque carregado de gelo é que isso poderia explicar perfeitamente porque no momento final da batalha entre Loki e Harald, tá simplesmente nevando dentro do Castelo Auruste. Do lado de fora tem neve, beleza, mas a gente não tem nenhum buraco no teto. A exemplo disso temos o próprio capítulo 1171. Então se tivesse um buraco no teto, era pra estar nevando porque eles estão no mesmo local do combate, mas não tem neve caindo dentro do castelo. Inclusive, ela só começa a aparecer no salão quando Loki se transforma na forma híbrida, presta atenção nisso. Mas também apareceu bem de leve ali, brevemente no Ragnir, momentos antes. Enfim, o capítulo 1070 já dava dicas pra gente entender que ostentando o martelo lendário, o Loki conseguia fazer poderes de gelo. E acho que o último ponto aqui para acrescentar em relação ao Ragnir e seus poderes de gelo é que pode muito bem ter sido ele, né, o nosso querido Ratatoskira, aí, nosso esquilão, que há muito tempo atrás congelou os gigantes da Galeila. Então pode ser também que seja ele o responsável por quebrar, né, ou desfazer esse gelo. E claro, vale imaginar que o Loki é capaz de fazer muito mais do que isso, porque essa certamente foi, como ele disse, né, um aquecimento, então é uma pequena demonstração. E aqui, ao ter toda essa noção do quão monstruoso ele é, eu trago o que eu mencionei lá no início do review sobre sua força. Eu tenho a impressão que Oda tá pintando ele de fato como o mais poderoso atualmente desse universo, excluindo Imu-sama. E é exatamente o soberano do mundo que entra nessa equação, porque eu acho que o Oda tá pintando o Loki dessa maneira pra... Adivinha? Domi Reverse.
Será? Bom, o nome do ataque que o Loki usa é Niflheim, e o seu kanji significa mundo de origem. Niflheim, para quem não sabe, é um dos 9 mundos da mitologia nórdica, um reino primordial de gelo, névoa e escuridão. E ele tem um ataque de gelo, ou melhor, o Ragnir tem um ataque de gelo, pode justificar perfeitamente o que diabo Hyrule estava fazendo lá em Dressrosa. Ele estava competindo no Coliseu Corrida para ganhar a Mera no Mi, a fruta do fogo. E o próprio diz que se conseguisse ela, ele se tornaria o rei dos gigantes. Provavelmente ele sabia das habilidades de gelo do Loki e estava buscando uma fruta counter, né, no Pokémon. A gente sabe que o fogo é super efetivo contra o gelo, apesar de que no Clash do Alkid e do Ace fica empatado em Marineford, né? Mas a relação deles ser de gelo e fogo também é muito curiosa, levando em conta que o Loki fala de Niflheim, porque a origem dos seres da mitologia nórdica acontece com o encontro do gelo de Niflheim, o reino de neve, e o calor de Muspelheim, o reino de fogo. E assim nasce Ymir, o primeiro ser da mitologia nórdica, o gigante primordial. Ou seja, a união dos irmãos Loki e Hyrule é a origem de uma nova Elbaf. Meus queridíssimos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá um review bem completo aí do primeiro capítulo do ano e pode ter certeza que esse é só o começo de One Piece em 2026, que muita coisa boa ainda vai acontecer. Muito obrigado do fundo do meu coração por ter me acompanhado até aqui, tá? Eu espero que você deixe o seu like, que ajuda pra caramba, e também, se não é inscrito, cara, se junta a essa tripulação, venha fazer parte da grande frota dos Chapéus de Palha. No mais, é isso, espero também os seus comentários aí, agregando valor mais ainda ao capítulo, e tamo junto demais. Muito obrigado, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!